Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluias! Eu vejo aqui a primeira ponto muito importante para pararmos aqui para pensar, é que o Senhor, o próprio Deus, chega para o profeta Isaías e diz para o rei Ezequias: arrume a tua casa, põe em ordem a tua casa. E essa palavra, ela precisa ser uma realidade em nossas vidas. Como está a tua casa? Como está a tua casa espiritual? Como está o teu relacionamento? Qual o legado que você está deixando para a próxima geração? Para os seus filhos? Isso é muito importante, porque o Senhor diz para Isaías dizer a Ezequias que ele vai morrer. E todos nós, querendo ou não, vai chegar a nossa hora um dia. Mas como vai estar a minha casa? A minha casa espiritual, a minha casa também física, a minha família. Como eu vou deixar os meus filhos? Qual o legado que eu vou deixar para eles? Para os meus netos? O que eu estou fazendo com essa oportunidade que Deus está me dando? É muito importante nós observarmos isso, porque quando eu olho para a vida do rei Ezequias, o rei Ezequias, ele, quando recebe essa palavra do profeta Isaías, pastora Elza, Ezequias, ele está com 39 anos de idade. 39 anos de idade. Jovem. Ele começa a reinar com 25 anos, ele reina por 29 anos, e ele vai morrer com 54 anos. Mas quando ele está aqui recebendo essa palavra, ele tem 39 anos, e o Senhor vai acrescentar para ele 15 anos de vida. 15 anos de vida. Vai nascer um filho chamado Manassés. Quando a gente olha a biografia do rei Ezequias, Ezequias foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. Isso chama a minha atenção todas as vezes que eu leio os livros históricos e eu observo essa expressão. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. Uma coisa é fazer o que é reto aos olhos dos homens. Outra coisa é fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Um Deus que tudo vê. Um Deus que sonda o coração. Um Deus que é onisciente, é onipresente, é onipotente, tudo sabe, tudo esquadrinha. E a gente percebe que, em meio a este relacionamento de Ezequias com Deus, Ezequias faz o que é bom. Ezequias, ele reconstrói Jerusalém. Ele cria muitos benefícios na cidade. Todos amavam o rei Ezequias. Era um rei bom. Um rei que fazia o que era reto, mas não distante de mim e de você, Ezequias cometeu falhas. Ezequias, em momentos da sua história, ele se exalta. Ele engrandeceu
engrandeceu Ezequias, mas o coração de Ezequias engrandeceu ainda mais. E é esse cuidado que nós precisamos ter. Porque nós sabemos muito bem que o projeto de Deus é um projeto bom, é um projeto perfeito. E tem muitas pessoas que precisam organizar a casa para que possam encontrar a dracma perdida. Foi a mensagem de quarta-feira passada. Eu preciso varrer a minha casa. Eu preciso acender a candeia. Eu preciso olhar com vigilância para que eu não venha nessa trajetória perder aquilo mais precioso que eu tenho, que é, além da salvação, a família. Eu preciso estar atento concernente a isso, porque a maior riqueza, o maior legado que um pai pode deixar para um filho, vou repetir isso, não é uma questão financeira, não são bens, mas um legado de um homem de Deus, uma mulher de Deus. Ezequias, ele está sendo proposto para ele aqui organizar a casa. Põe em ordem a tua casa. Organiza a sua casa espiritual. Cuidado, Ezequias. Cuidado, ó rei. Cuidado, Ronaldo. Cuidado, Irã. Cuidado, Elza. Cuidado, igreja. Arrume a tua casa. É uma palavra do Senhor para que nós não venhamos nos distanciar ou acharmos que depois de termos feito coisas tão positivas, coisas tão boas, coisas tão significativas, eu não venho a me exaltar. Eu não venho a achar que eu já sei o suficiente, ou já estou preparado. O texto vai nos dizer, irmãos, que Ezequias tanto fez o que era reto aos olhos do Senhor, que ele faz uma oração, dizendo: Deus dos céus, tu conheces os meus feitos, tu sabes tudo que tenho feito diante de ti. Ele coloca o rosto na parede e chora, porque ele tem 39 anos de idade, ele é jovem. E Deus atende a oração do rei Ezequias. A Bíblia nos diz que antes que o profeta saísse do portão do palácio, Deus chegou e bradou para Isaías, dizendo: volta lá, porque eu ouvi as lágrimas de Ezequias, e eu vou mudar a história dele. Eu vou acrescentar 15 anos de vida para Ezequias. E isso aconteceu. Só que o texto diz que Ezequias, depois do que Deus fez por ele, ele não correspondeu. O que é isso, pastor? Ele não se atentou para o grande benefício que Deus fez para ele. E aí está um perigo. Você como pai, nós como líderes, pastores, homens e mulheres de Deus, quando nós não correspondemos diante daquilo que Deus faz por nós. Deus faz, Deus atende, mas eu não estou agora correspondendo. Leia comigo o texto, 2 Crônicas, capítulo 32, verso de número 24 e verso de número 26. Olha o que diz o texto. 2 Crônicas, capítulo 32, verso 24 ao 26, que vai dizer: naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração
e eles, os habitantes de Jerusalém, e grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Observe isso. Ezequias se arrependeu? Se arrependeu. O homem erra? O homem erra. O homem é falho? Sim. Ele se arrepende? Se arrependeu. Deus, ele está olhando para essa situação e dizendo: eu também irei poupar. Eu também irei usar de misericórdia. Só que detalhe, o que é que nós lemos aqui agora? Nos seus dias. Eu vou poupar você durante os teus dias, mas as consequências virão sobre os seus filhos. Põe atenção nisso. Isso é muito importante, porque o que você faz vai refletir. O que nós ouvimos aqui na abertura desse culto, que nós precisamos refletir, ser luz. Jesus fala sobre isso, que nós somos luz do mundo e sal da terra. Um pai precisa ser a luz, aquele que dá direção, aquele que orienta, aquele que dá firmeza em um lar. O pai físico, a mãe, aquele que se posiciona, aquele que instrui, aquele que ensina. E quando a gente olha isso, é muito importante, é muito mais profundo do que nós imaginamos, porque muitas famílias que têm tudo para serem bem-sucedidas, para romper, para vencer, para viver em unidade, em paz, em alegria, estão vivendo em crises, estão sendo vencidas pelas astutas ciladas do inimigo. Elas estão sendo derrotadas. Como diz a palavra do Senhor, as raposinhas estão olhando a vinha que está florescendo, está em flores, está entrando por pequenas brechas e está roendo essa vinha, tentando atingir as famílias, tentando gerar divórcios, situações, crise e problemas. Nós temos visto isso acontecer. E quando essa família não está no altar de Deus, ela começa a sofrer ainda mais ataque. Ela não tem suporte para vencer esses ataques. Ezequias, ele tem uma missão. Como eu e você temos uma missão: refletir Cristo. Dizer para os nossos filhos: olha, imita o papai, imita a mamãe, porque são homens e mulheres de Deus, que sabem dialogar dentro de um lar, sabem conversar dentro de uma casa, tampa a brecha, ora constantemente, incessantemente, busca a presença de Deus. Não tem nada mais valoroso do que uma família no altar de Deus. É ensinar para os nossos filhos que um dia nos átrios do Senhor vale 1000, vale mais do que 1000 em qualquer outro lugar. É instruir os filhos para quando a crise vier, para quando nós não estivermos com eles, eles vão continuar guardando os princípios do Senhor. Quando faltar você, quando o Ronaldo faltar, eles vão dizer: olha, meu pai servia ao Senhor. Quando Daniel, os seus 3 amigos foram levados para a Babilônia, distantes dos seus pais, com aproximadamente 15, 17 anos de idade, eles tinham dentro deles o pergaminho, a palavra do Senhor com eles. Não se corromperam na Babilônia, não se venderam na Babilônia. Esse é o legado que um pai precisa deixar para um filho. Esse é o legado que um pai, você, mulher ungida do Senhor, precisa deixar para a tua família. Instruí-los, falar do amor de Cristo, ser um exemplo, porque não adianta falarmos e não exercermos. O testemunho vai à nossa frente. E nós precisamos entender isso, porque muitas famílias estão vivendo crise. Você olha e muitos não, porque muitos não vieram, muitos porque não estão percebendo, não
que estão com um grande problema, que estão tentando solucionar os problemas, buscando alguns métodos por aí. E o método, e na verdade não é método, mas é a única opção, é Jesus Cristo. Eles estão buscando a dracma perdida em outros lugares, esquecendo que eles têm que buscar Jesus para mudar a vida delas. Há muitas famílias que estão em crises, e você observa, e você olha só a ponta do iceberg. Só que o problema é muito maior. Está coberto, está embaixo. Um grande problema, grandes desafios. Por quê? Porque eles não estão buscando e não estão, por mais que alguns estão ouvindo a palavra de salvação, estão ouvindo a palavra que pode mudar e gerar vida e transformação, elas não estão colocando em prática. É inevitável, gente, quando o meu altar está verdadeiramente construído da maneira certa, no altar de Deus, é inevitável, haverá vitória. Deus irá receber o nosso sacrifício. Amém, aleluia. Há muitas famílias vivenciando isso, e o que me toca aqui nessa noite é dizer para vocês, aqui isso é tudo muito bom. Exaltou o coração, por algum momento ele cometeu erros, mas ele se arrepende, coisa boa, só que tem consequências, as atitudes que ele causou. Está entendendo isso, onde eu quero chegar com você nessa noite? O que semeamos, iremos colher, gente. Aquilo que o homem semear, de certo ele vai colher. Isso é sério. E às vezes são os filhos, uma geração que está colhendo. O que está acontecendo com o povo hoje? Você também deve estar assustado quando você olha algumas notícias, você olha, mas como pode? Uma criança que está mandando nos pais desse jeito, uma criança fazendo isso com um professor numa classe, como pode? Você olha para famílias que estão sendo totalmente, estão totalmente sendo atacadas, estão disfuncionais. Não funciona da maneira que Deus estabeleceu. Há uma guerra. Nessa família não há uma paz, há um campo de batalha. Há uma guerra. Há um tanque de guerra dentro desses lares. É o que você observa hoje. E precisamos mudar essa situação. E isso começa por mim e por você. O nosso lar é atitude. E a gente olha para isso que Ezequias ele faz, Deus perdoa, mas tem uma consequência. E é aí que entra a questão. Põe em ordem a tua casa hoje. Não espere para amanhã. Essa palavra, irmãos, não é diretamente você olhando, pastor, mas a minha casa está em ordem. Glória a Deus, continua firme. Amém. Continua cuidando. Continue tampando as brechas. Continue sendo vigilante. Se não está, aumenta a vigilância. Para você não cair nas armadilhas do inimigo. Não dá brecha para o inimigo. Não dá espaço para o inimigo. Não permitir, aleluias, que o inimigo venha, aleluia, adentrar no teu lar. Irmãos, o texto vai dizer que Ezequias, um dos motivos da exaltação dele, Donizete, é que ele mostra todo o tesouro que Deus havia dado a ele para povos da Babilônia, do norte. Ele permitiu entrar no seu palácio, na sua residência, pessoas que jamais deveriam entrar ali dentro. Vigilância. Nem todo mundo entra na nossa casa. Nem todo mundo senta na nossa mesa. Não pare para ouvir pessoas que não têm altar. Não empreste o teu ouvido para ouvir pessoas que não têm vida com Deus.
a história de Ezequias vai dizer que o Isaías, o profeta, chega para ele e diz: quem são esses homens que vieram aqui? E o que você mostrou para eles? Olha as perguntas. E ele vai dizer: eles vieram de longe, do norte, da Babilônia. Pois bem, tudo que você mostrou, eles levarão com eles. E os seus filhos serão levados escravos. Tudo isso por falta de vigilância. Olhe para mim. Aquele que pensa que está de pé, cuide-se para que não caia. Eu estou falando isso aqui com temor diante de Deus. Aleluia. Estamos fazendo, estamos trabalhando. Ótimo, excelente. Você ainda é falho. Somos ainda servos inúteis. Não estamos ainda preparados. Essa matéria é falha. Isso se corrompe. Nós precisamos ter muita atenção, porque nós temos filhos, nós temos família, temos um chamado, temos um legado a deixar. Somos pais. Deus te deu a oportunidade de ser pai, de ser mãe, de dirigir uma igreja. Meu Deus, quanta responsabilidade! Ezequias, ele não entende. Ele mostra e depois ele se arrepende. Mas aí, olha bem o texto, lê comigo, Isaías 39, 6, 8, para a gente caminhar para finalizar. Isaías 39, verso 6 e verso 8. Isso mexe muito comigo, a história do rei Ezequias. Eu estou simplificando muito a biografia dele. Mas isso aqui, esse texto também mexe muito comigo. Porque como pode um homem reto, um homem que faz o que é reto, por um milésimo, sabe? Porque a palavra do Senhor diz que o final é melhor do que o começo. E isso mexe muito comigo, porque isso traz um alerta ao meu coração, porque, Ronaldo, você precisa todos os dias ser vigilante. Porque o inimigo está onde, igreja? Ao derredor. Rugindo como se fosse um leão, bramando, buscando uma brecha para poder atacar. Atacar. Mas olha só o que diz o texto. Ele se arrepende e Deus poupa. E nós lemos aqui que o Senhor diz: olha, tudo bem. Olha, eu não vou tratar com você nos seus dias. Eu não vou tratar com você nos seus dias, Ezequias, por causa dos seus feitos, porque você se humilhou, porque você se arrependeu. Eu vou proteger vocês, mas quando for os teus filhos, vai vir a guerra. Irmãos, nós temos que proteger a nossa família. Nós temos que proteger os nossos filhos. Nós temos uma missão. Não falhe nessa missão. Não fale nessa missão que Deus confiou em você. Coisa boa quando você olha para o seu filho e vê ele caminhando nos caminhos, nos passos certos. E coisa muito triste é quando a gente percebe que por mais que nós nos esforçamos, por mais que nós ensinamos, sabe, chega um momento que eles tomam a decisão deles e não há muito o que fazer, mas você conseguiu fazer. Conseguiu ensinar, conseguiu falar. Mas triste é para o pai, triste é para a mãe, ver um filho, ver alguém que não está seguindo os caminhos, mas esse pai e essa mãe estão no altar, continuando, clamando pela família. E isso que importa, porque Deus é um Deus de misericórdia, Deus é um Deus que responde oração. Como Ele deu vida para Ezequias, Ele protege os nossos filhos, Ele guarda os nossos filhos, Ele esconde os nossos filhos por causa das nossas orações. Você está aqui fruto de oração, e os nossos estão lá fora fruto de oração, que a mão de Deus está sobre eles e o inimigo não toca. Diga glória a Deus por isso. Nossas orações, irmão, vai blindando os nossos filhos. Mesmo que eles estejam fazendo aquilo que é errado, mas a misericórdia do Senhor e a sua atitude muda a história.
Aleluias por isso. Aleluia. A gente ora, a gente busca, a gente chora, a gente, sabe, passa noites em claro. É Deus olhando e dizendo: eu estou vendo as tuas lágrimas. Aleluia. Eu estou sentindo a tua dor. Vou dar vida. Vou tratar, vou cuidar, vou proteger. Mas aqui o texto agora vai dizer o seguinte. Isaías 39, verso de número 6. Ezequias ouve, recebe a palavra. E ele vai dizer: eis que virão dias, diz o Senhor, em que tudo quanto houver em tua casa, juntamente com o que entesouraram teus pais até no dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, diz o Senhor. E os teus filhos que te procederem e que tu gerares, alguns serão levados cativos, para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías, presta atenção nessa palavra: tua é a palavra do Senhor, que disseste. Disse mais: porque haverá paz e verdade em meus dias. Uma outra versão vai dizer: boa é esta palavra, porque não vai haver guerra nos meus dias. Eu não entendo isso de um pai. Eu não entendo de um pai que se alegra em ver o filho passar luta. Isso é para você ver como o ser humano é falho. Ao mesmo tempo que ele está fazendo o que é bom, ele está livrando a sua própria pele. Nós precisamos, irmãos, aprender com essa lição aqui. Nós precisamos entender que nós temos um dever. E o começa com colocar a boca no pó. E clamar. Clamar pela nossa casa. Clamar pela nossa família. Clamar a um Deus que responde. A Bíblia diz, Donizete, que Jonas clamou ao Senhor. Jonas orou no mais profundo, dentro do ventre de um grande peixe. E o Senhor ouviu o clamor de Jonas. Deus ouviu a voz de um menino, filho de Agar, Ismael, que estava lá no canto, esperando a morte. Clamou. E Deus ouviu o clamor daquele menino. Deus está ouvindo o teu clamor. Deus ouviu o clamor de Nínive, uma cidade corrompida que era para ser destruída naquele momento. Deus ouviu o clamor. Vamos mudar a história clamando ao Senhor. Vamos mudar a história revertendo aí essa situação, orando a Deus. Erramos, mas a minha oração diante de Deus: Deus, guarda os meus filhos, guarda a minha família, guarda a minha geração, porque nós não queremos vê-los passar por dificuldade. Nós não queremos vê-los enfrentar essa situação tão difícil. Ezequias, ele acha que a palavra é boa. Sabe, irmãos, sabe o que eu vejo aqui, Alessandra? Que o texto que nós lemos diz que o inimigo iria levar aquilo que os pais de Ezequias adquiriram, o que Ezequias adquiriu, e ia levar os filhos, alguns cativos. Sabe o que eu aprendo? O inimigo, nós sabemos muito bem que ele veio para matar, roubar e destruir. Mas ele não vai tocar naquilo que é teu, porque Deus é poderoso para proteger a tua casa, a tua família. Diga aleluia. Ah, meu irmão, 1000 cairá ao teu lado, 10.000 ao teu direito, mas você não será atingido. Aquele que te guarda é poderoso para te proteger, poderoso para te esconder no esconderijo do Altíssimo. Mas você precisa fazer, você precisa lutar, você precisa resistir ao inimigo. Você precisa verdadeiramente entrar nessa guerra entendendo que você tem um adversário, mas você tem aquele que está do teu lado, que o braço dele é poderoso para te dar vitória. O inimigo, ele quer roubar,
Ele quer levar os filhos cativos. Lembra daquela viúva? Que os credores queriam levar os filhos cativos. Esse é o plano do inimigo. O plano do inimigo é levar para o cativeiro. Contrapartida, o plano do nosso Deus é para nos libertar do cativeiro. Transformar as nossas vidas. Nosso filho pode estar distante, pode ser como o filho pródigo, mas Deus está preparando, já tem tudo preparado para ele voltar. Diga glória a Deus por isso. Eu creio. O inimigo, o plano dele era esse. Vamos levar para o cativeiro. Vamos levar o ouro. Se você não instruiu o teu filho na tua falta, ele põe tudo que você fez a perder. Sim ou não? Não porque não tem conhecimento, não tem maturidade, não tem entendimento, vai ser facilmente ludibriado pelos outros. Não vai dar valor por aquilo que o pai adquiriu. Porque não teve instrução. Arrume a tua casa. Para que ninguém venha roubar aquilo que você usou o tempo para construir. Não deixe ninguém, não deixe o inimigo lançar a rede sobre os nossos. Eu quero convidar você, venha ao altar do Senhor. Nós vamos finalizar o culto nessa noite. Eu queria cantar essa canção de novo. Entra na minha casa. Eu quero convidar você, venha ao altar do Senhor. E o propósito dessa campanha, hoje no quarto elo, mais uma vez é dizer: eu vou arrumar a minha casa. Eu vou acender a candeia, eu vou varrer a minha casa, eu vou achar a dracma perdida, eu vou fazer o que é preciso, mas o inimigo não entra, não toca na minha família. Aleluia! Aleluias! Pode vir aqui o altar do Senhor para você orar, como você tem feito desde o primeiro elo dessa campanha. Aleluia! Se sua esposa aqui, juntos aqui. Aleluia, irmão. Irmãos, eu quero mexer com você. Você tem uma missão. Não adianta, mas você tem uma missão. Coloca a tua boca no pó, porque de certo ainda há esperança. Ainda há esperança. A oração muda a história. A oração muda cativeiro. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Aquilo que nos deu vergonha hoje vai ser motivo de alegria amanhã. Aleluias. Todos verão o que Deus vai fazer na vida do lado. Todos verão o que Deus vai fazer na vida dos nossos filhos. Nossos filhos vão avançar muito mais do que nós. Mas isso depende de mim e de você. Seus filhos vão superar, seus filhos vão vencer, vão alcançar os objetivos, sonhos e projetos. Na minha, na sua falta, eles estarão, aleluia, com a palavra do Senhor. O Emanuel vai estar cuidando deles da melhor maneira. Mas ensine a palavra. Ensine a palavra. Instrua ele na palavra. Aprenda a palavra para você instruir ele. Não abra a tua casa em nome de Jesus. Não deixe outras pessoas dar opinião na vida do teu filho. Não deixa babysitter cuidar, instruir os teus filhos. Não, quem instrui é você. Irmãos, nós estamos vivendo tempos perigosos, tempos difíceis. Tempos difíceis. Você precisa orar pelos teus filhos na madrugada, de manhã, e clamar por eles, jejuar por eles e dizer: Senhor, guarda o meu filho, guarda a minha filha. Não deixa as más companhias, não deixa esses homens malignos enganar, não deixe ludibriar, não deixa a internet, não deixa a informática entrar na mente, no coração dos nossos filhos. Brinda a mente deles, cuida deles. Mas esse é o nosso dever, igreja. É o nosso papel, gente. Oh, aleluia. Quantas crianças sofrendo. Quantas crianças. Senhor, eu oro por essas famílias. Eu oro por essas famílias. Aleluia. Eu oro por essas famílias. Eu oro pela Elisete, sua família, o Paulo. Eu oro pelo Donizete e toda a família, em nome de Jesus. Eu oro pelo Rogério e toda a família, esposa, filho. Eu oro pelo Cleiton,
família. Deus, ó Deus, guarda, Senhor, ó Deus, os nossos filhos. Senhor, ó Pai, nos coloca como verdadeiros sacerdotes dos lares. Senhor, ó Pai, eu oro pela vida, Senhor, de Marinei, de Carlos, de toda a família. Que haja salvação, Senhor, no meio da nossa parentela. Deus, em nome de Jesus, que haja salvação na nossa parentela, Senhor. Guarda, Senhor, a Jennifer, guarda a Matheus, os filhos, toda a parentela, Senhor, sua mamãe. Senhor, ó Pai, alcança, Senhor, trabalha, Senhor, faça, Senhor, ó Pai, o sobrenatural acontecer. Senhor, na vida da Rosângela, Sebastião, toda essa família. Deus, Tu é Deus, ó Pai, poderoso para mudar história, para mudar decreto. Pai amado, em nome de Jesus. Oh, hoje pode estar um caos, mas vai ser lugar de habitação amanhã. Tu é poderoso para mudar a história. Tu é poderoso para quebrar o decreto, Senhor, ali do inimigo. Pai, aqui está, Senhor, ó Pai, Silmara, Irã, Esther, filha no Brasil, genro, Senhor, neto. Deus, guarda essa família. Pai, põe a Tua mão. Deus, ó Deus, aleluias. Senhor, ó Pai, faça com que a glória do Senhor, ó Pai, resplandeça ali, mudando história. Senhor, Alexandre, Senhor, ó Pai, Alessandro, Vinícius, a senhora esposa, a gravidez. Deus, traz de volta, abençoa, muda a história pelo Teu poder, Senhor. Senhor, aqui está, Senhor, Pastor Fernando, Pastora Elza, Paula, o Rick, toda a família, a parentela. Salva aquele coração ainda que está endurecido, aqueles familiares que ainda não se dobraram, não se renderam, que tem dificuldade. Alcança, entre nesses lares, muda a história, quebra as algemas do inimigo, restaura essa família. Ah, Senhor, Pai, como Josué disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não abrimos mão da nossa parentela, nós não abrimos mão dos nossos netos, dos nossos filhos, do nosso genro, da nossa nora. Nós não abrimos mão, Senhor, porque somos uma família na Tua presença. Oh, aleluia, que caia por terra toda a idolatria, que caia por terra todo intento de Satanás. Ah, Senhor, Pai, porque nós não iremos emprestar nosso ouvido para o inimigo, nós não iremos permitir que o adversário entre no nosso lar, porque a nossa casa, aleluia, é uma instituição de Deus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Receba a sensibilidade de Deus. Receba a graça de Deus. Onde com a presença dEle na tua casa. Aleluia. Entra na minha casa, visitando o Senhor com a sua glória. Se Entra. Declara nessa noite, entra, Senhor. entra na minha casa. Entra na nossa casa, muda tudo. Com a Muda tudo de sua lugar. glória. Salva, Senhor. Trabalha na vida do Paulo. Trabalha na vida do Paulo, do Rodrigo. Entra na Deus, em nome minha de Jesus. Na vida do Pai do casa. Cleide, Tira do tudo que irmão, não provém da do irmã, Senhor. da mãe. Com a sua Mas muda a história dessa família. Aleluia. Muitas coisas só podem mudar se Entra começar em na nós. minha Começa em nós. Não casa. começa neles, começa em nós. Com a sua glória. Senhor, Pai, dissipa toda a inconstância no E meio do teu povo. refaz. Caia por terra toda a inconstância, toda a molidão, todo o comodismo. Caia por terra em nome de Jesus. Tudo novo e refaz tudo novo. Começa a declarar nessa noite: faz tudo novo, Senhor, faz tudo novo. Um novo tempo, uma nova história. Oh, aleluia. tudo
Declare, Entra, Senhor. declare, como fez na casa de Obed-Edom. Entra na minha casa. Entra e faz de novo. Faz de novo. Com a sua glória. Te agradecemos, Senhor. te Vai agradecemos. entrando, Deus. Nos faz Entra na encontrar a dracma perdida. Nos faz sermos mais vigilantes. Entra, Senhor. Estarmos mais atentos. Com a sua Em vez de queremos ganhar, ó Pai, tanto território, tantas coisas na América, que venhamos ganhar dentro da nossa casa. Entra na Venhamos ganhar o território mais precioso, que é o coração do filho, da filha, da esposa. Em com nome a de Jesus. sua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Entra, Jesus. Deus. Aleluia. Em nome de Jesus. Entra na minha Entra na nossa casa. Visita os Habite aí, Senhor. filhos com a sua glória. Põe em ordem a tua casa. Derrama salvação. Eu não sei quando, como que é isso, mas põe em ordem a tua casa. Entra na Põe em ordem a minha tua casa hoje. Põe em ordem a tua casa com a sua glória. hoje. Oh, aleluias. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluias. Olha para mim, nós vamos finalizar. Escute. Você é o único que tem a missão de colocar a tua casa em ordem. Você não vai ter que. Você não pode pagar um babysitter na rua da tua casa em ordem. É você que vai colocar a tua casa em ordem. Aqui o negócio é diferente. As pessoas pagam, não é? Ela põe em ordem lá. Aí na semana que vem você tem que voltar lá de novo, porque tá tudo bagunçado. Tá tudo bagunçado. Para quem não sabe organizar as coisas, aí tá tudo bagunçado. Mas a nossa vida espiritual, a nossa casa, o nosso lar, quem põe em ordem somos nós. Não é nem o pastor, é você. Está entendendo isso? É nós. Nós que temos o dever de pegar a candeia, acender, varrer e saber que o que eu fizer vai refletir nos meus filhos. O que eu falar vai refletir nos meus filhos, numa geração. Porque palavras são sementes. Eu preciso ter atenção nisso. Ah, eu não vou viver uma vida boa. Não, na sua falta, os seus filhos vão viver uma vida melhor do que a sua. Nós temos que pensar positivo, pensar diferente. Guarde isso no seu coração. Nossa família é a herança do Senhor. Nossos filhos é a herança do Senhor. Nossa família foi projetada para dar certo. Podemos estar sofrendo alguns ventos contrários agora, mas ela vai chegar do outro lado para a glória do nome do Senhor. Não tire o seu joelho do altar. Não pare de orar.